boa tarde a todos. Acho que já cumprimentei individualmente cada um, mas boa tarde mais uma vez. Muito obrigada pela vossa presença aqui nesta já 8ª edição do Encontro de História e Património de Pontessor. É a 8ª, mas faz este ano 10 anos que celebramos o primeiro encontro, em 2014. E é um gosto estar convosco e também com os dois conferencistas que hoje temos aqui, sendo que a Ana Margarida, que já passarei a apresentar, esteve também connosco no primeiro encontro em 2014, portanto é uma recente, e o José também no 2015, no segundo encontro. Estas iniciativas, como sabem, quem nos tem acompanhado, destinam-se a promover, a valorizar a história e o património locais e também regionais, aqui da zona de Pontessor, e tentamos convidar, Pontessor, mas não exclusivamente, tentamos convidar especialistas nas áreas da história, do património, da arqueologia, ciência da informação, no sentido de debater diversos temas. Este ano, o tema que escolhemos foi a cultura da vinha e do vinho, conjugando aqui uma série de interesses, e essencialmente para enquadrar uma exposição que vamos ter o gosto de inaugurar depois desta primeira parte do programa, que é composta essencialmente por um conjunto de arborelas de castas de uva portuguesas, e que nos vem através de uma colaboração que estabelecemos na pessoa da doutora Ana Margarida com o Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, cuja colaboração agradeço também. E, portanto, o programa, como vem projetado, vamos começar por receber, por ouvir a Ana Margarida, que apresenta em seguida, o José Calado, e depois eu falarei um pouquinho sobre este tema relacionado com a documentação que temos aqui no nosso arquivo histórico. E depois passaremos para a inauguração da exposição patente no hall do Centro de Artes. Finalizaremos com uma prova de vinhos produzidos aqui no nosso concelho, e eu aproveito para agradecer já aos produtores que se disponibilizaram para colaborar connosco, nomeadamente a Sociedade Agrícola Alves Pimenta e a Herdade da Anta de Cima, cujos vinhos poderão depois também degustar. Então, eu se calhar começo por apresentar a nossa primeira conferencista, a minha querida amiga Ana Margarida, a doutora Ana Margarida Dias da Silva, natural de Coimbra, doutora em Ciência da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, arquivista desde 2004, técnica superior no Arquivo do Departamento de Ciências da Vida da Universidade desde 2020 e investigadora integrada no Centro de História da Sociedade e da Cultura. Muito obrigada pela tua presença. Se calhar, José, agora passamos ali para aquele lado para podermos ver também a apresentação. Muito obrigada, Isabel, pela apresentação. Obrigada ao município de Pontessor, a pessoa da senhora vereadora, doutora Sérgio, ao convite para estar mais uma vez convosco numa das sessões de História e Património. Já faz 10 anos que vim cá e na altura foi no mês de maio. E agradecer também a disponibilidade do Centro de Artes e Cultura a receber a exposição que vamos inaugurar no final desta sessão. E no âmbito da vinha e do vinho, eu venho falar-vos da Escola Ampelográfica do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que foi a primeira escola ampelográfica do país, a nível nacional. Depois já explico o que é a ampelografia. Falar dos principais mentores do projeto, de como é que o estabelecimento desta coleção se processou ao longo de 11 anos e depois o fim que ela teve com a destruição provocada pela filoxera. Para falar da ampelografia, do estudo da vinha e da vinha, e para falar deste projeto das arborelas, eu tenho que começar por vos apresentar João Máximo de Oliveira Pimentel, segundo Visconde de Vila Maior, natural de Torre no Corvo, que fez estudos, cursou matemática na Universidade de Coimbra, notabilizou-se na área da Química, foi professor da Escola Politécnica de Lisboa e foi também proprietário no Douro, no Douro. Alguns cargos que
que eu posso citar casos mais importantes, foi presidente da Câmara de Lisboa entre 1858 e 1859, foi deputado às Cortes de Lisboa em mais de uma legislatura, foi delegado do Governo de Portugal à Exposição Universal de Paris em 1855, presidida pelo Marquês de Picard, e foi também comissário régio às Exposições Universais de Londres 1862 e às de Paris 1867 e 1878. Foi também nomeado reitor da Universidade de Coimbra em 1869. Foi uma nomeação polémica porque foi o primeiro reitor que veio fora da Academia Coimbrana e teve o mais longo reitorado da monarquia constitucional, portanto foi desde 1869 até 1884, ano da sua morte. Entre 2014 e 2015, o Departamento de Ciências da Vida teve uma bolsa, um financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, que permitiu o tratamento arquivístico, a divulgação e também a realização de uma exposição. Eu trouxe alguns catálogos, estão ali atrás, se alguém quiser, depois pode levar para casa. E este financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian permitiu tratar o arquivo do Visconde de Vila Maior, que está à guarda do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Não sabemos ainda muito bem porquê. Poderia estar, se calhar, melhor no arquivo geral, mas a verdade é que ele se encontra lá, assim como parte do arquivo da família Oliveira Pimentel também se encontra salvaguardado no Departamento de Ciências da Vida. Quem quiser depois explorar esta personalidade fantástica, que acho que já perceberam que fez muitas coisas ao longo da vida, podem aceder à página do arquivo da Universidade de Coimbra, pesquisar por Visconde de Vila Maior e tem a descrição de toda a documentação associada ao seu arquivo. Como eu disse, o Visconde de Vila Maior foi um especialista do vinho e da vinha, da viticultura, deixou uma obra imensa que ainda hoje é referência a nível nacional. O do Ilustrado talvez seja a sua publicação mais emblemática para quem não é especialista, mas para os especialistas há outros trabalhos importantes, como os trabalhos de preliminares da topografia ou de agricultura prática e muitos outros trabalhos que ele foi publicando, por exemplo, no Jornal de Horticultura Prática, onde escreveu pequenos artigos sobre a topografia e onde ele diz, e cito, o que a viticultura reclama instantemente é a descrição completa e acurada das castas de uvas e suas variedades, sinónima bem averiguada e da sua representação pelo desenho. E por isso é que vamos ver a existência de todas aquelas aguarelas que estão expostas, justifica-se pelos trabalhos que o Visconde de Vila Maior fez ao longo da sua vida e esta necessidade que os botânicos têm de usar a imagem para a descrição das plantas. O seu trabalho é reconhecido internacionalmente. Em 1878 ele recebeu mesmo a medalha de ouro da Sociedade de Agricultores de França pelas obras que publicou relativamente à cultura do vinho e saltando também já aqui umas décadas depois do empenho que teve no combate à filoxera. Então o que é isto da etnografia? É uma palavra que vem do grego clássico, junta vinha e descrição. É um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1661 por Philippe Jacob Sachs e é então esta disciplina da botânica e da agronomia que estuda, identifica e classifica as variedades denominadas geralmente por castas de videira com base na descrição morfométrica das características dos órgãos da planta. Significa que quando se descreve uma videira, tem que se descrever a morfologia das folhas, dos cachos, das uvas e, mais recentemente, os estudos de ADN, também o seu perfil genético é descrito. Só para ter uma ideia que a Organização Internacional da Vinha e do Vinho estabeleceu 88 descritores que devem ser obtidos num estudo morfométrico completo e que são requeridos para o registro de uma
casta. Portanto, tem que ser, estes 88 parâmetros ou descritores têm que ser estabelecidos para que uma casta possa ser descrita. E no âmbito do seu reitorado, Júlio Máximo de Oliveira Pimentel estava a fazer trabalhos sobre as vinhas do Douro, que teve que interromper com a sua nomeação para reitor da universidade. E ele diz-nos, e cito também, convencido de quanto é indispensável o estudo da antropografia para o progresso da boa viticultura e tendo sido forçado a interromper os trabalhos que sobre esta matéria havia começado na região vinícola do Douro, aproveitei o ensejo que me proporcionou a minha colocação em Coimbra como reitor da universidade para estabelecer, com o auxílio do diretor do Jardim Botânico e do chefe dos trabalhos práticos daquele estabelecimento, uma escola ampelográfica. E uma escola ampelográfica onde fossem reunidas e ordenadas metodicamente todas as diversas castas e variedades de videiras cultivadas no país e as que fosse possível adquirir das regiões vinícolas estrangeiras para as submeter a um estudo regular e minucioso, comparando-as entre si, determinando-as em linha, descrevendo-as e fazendo sobre elas e sobre os seus produtos a maior soma de investigação que pudesse ser útil à mais importante das nossas indústrias agrícolas. O principal objetivo do Visconde de Vila Maior era imprimir alguma cientificidade a esta economia da cultura da vinha e da exportação do vinho, e para isso era preciso cultivar numa coleção controlada várias espécies de videiras para as poder comparar e também para produzir vinho e perceber que tipo de castas é que davam o melhor ou o pior vinho. Relativamente à sua localização no Jardim Botânico, esta é uma planta de 1880, se não me falha a memória, e não sei se quem não vai a Coimbra há muito tempo se consegue identificar, não sei se se vê o rato. Não. Aqui não se vê. Pronto, mas para quem conhece o Jardim Botânico, tem aquilo que é o quadrado central, que é o coração do jardim, depois se estende de uma forma mais ou menos regular, e para baixo temos hoje a zona da mata que está aberta onde se pode passear, e foi então nesse terreno, junto também, onde está o edifício de São Bento? É junto do edifício de São Bento, que é agora o Departamento de Ciências da Vida, e portanto foi escolhido aquele terreno que está assinalado para fundar uma pequena vinha que pudesse servir de escola ampelográfica na antiga cerca dos Frades de São Bento, anexada e incorporada no Jardim Botânico. Porque o Jardim Botânico, quando foi fundado pelo Marquês de Pombal em 1772, foram pensadas várias localizações e achou-se que a cerca do Colégio de São Bento era o sítio indicado por ter o que nós hoje chamamos dos árvores do jardim, ou seja, tinha condução da água para poder regar as plantas, e então este 25 não interessa. Desculpa. Parece que é a primeira vez que eu estou. Pronto. Aqui estava a falar então, do quadrado central, quem vai conhece perfeitamente, aqui os terraplenos que percorremos para conhecer todo o jardim, e depois é esta zona da mata que esteve muito tempo fechada e que agora está aberta ao público. Aqui será então a zona onde foi cultivada a escola ampelográfica e as várias videiras, e aqui é a zona da cerca que hoje serve também de pomar e de cultivo de árvores de fruto. E também dizer que já os Frades Bentos cultivavam vinha na sua cerca, portanto a escolha do terreno e a cultura destas videiras também terá tido em conta essa experiência primitiva dos religiosos, que depois com a extinção das ordens religiosas masculinas em 1834
abandonaram o colégio, que passou para a Universidade de Coimbra e onde se instalaram as dependências do Jardim Botânico e onde está hoje o Departamento de Ciências da Vida, herdeiro desse património. Aquilo que eu queria mostrar aqui é que temos o Colégio de São Pedro, que é hoje o Departamento de Ciências da Vida, o quadrado central, para quem conhece mais ou menos Coimbra, e depois toda aqui a encosta e a zona da mata que está circundada. Portanto, seria aqui, sobrepondo o mapa 1880 à fotografia atual, portanto, seria aqui, nesta área que esteve instalada a escola ampelográfica. Juntamente com o Visconde de Vila Maior, tenho que vos falar de José Augusto Henriques, que foi diretor do Jardim Botânico entre 1873 e 1918, e foi um dos principais interlocutores do Visconde na questão do estabelecimento da escola ampelográfica, e achamos que será por esta relação próxima que o arquivo do Visconde está no Jardim Botânico, tanto que quando o Visconde morre, o diretor do jardim é que fica com o encargo de tratar de todo o património, porque a viúva voltou para Lisboa e deixou as coisas em Coimbra, e também ficou como tutor dos netos do Visconde, porque os filhos do Visconde já faleceram antes do pai. E, portanto, supostamente por esta ligação próxima, é por isso que o arquivo está no Departamento de Ciências da Vida. E outra figura fundamental é o jardineiro Adolfo Moller, que foi jardineiro-chefe do Jardim Botânico entre 1974 e 1918. E, portanto, são estas três figuras que, em conjunto, desde março de 1870, começaram a preparar a plantação dos primeiros tanhões da escola ampelográfica na cerca do jardim. E diz-nos Visconde de Vila Maior, um dos muitos relatórios que temos sobre este assunto, que a partir de março de 1970 foram plantadas separadamente as castas do Douro, do Minho, do Ribatejo, da Ilha da Madeira e as primeiras que vieram de França e da Alemanha. Eu já vos vou mostrar, mas muitas castas que foram recebidas no jardim foi por ofertas de outros membros desta rede que estes três elementos que vos falei conseguiram e que o resultado destes seus conhecimentos foram conseguindo obter gratuitamente as videiras para serem plantadas na escola ampelográfica. E João Henriques diz-nos, em 1876, que já havia 100 castas estrangeiras e 145 portuguesas plantadas na escola ampelográfica do Jardim Botânico, e de cada casta foram plantadas pelo menos 10 exemplares, cada uma delas, para que fosse produzir vinho. O intuito também era perceber que variedade é que produzia melhor ou pior vinho. Aqui sabemos também por outra publicação que uma boa parte foi plantada com a assistência do Visconde, que museou o jardim com uma coleção de variedades de Norte Douro. Ele era natural de Torre de Moncorvo e tinha várias propriedades no Douro, e, portanto, daí trazia as castas para Coimbra, mas também que José Ferreira Macedo Pinto, lento jubilado da Faculdade de Medicina, e o Dr. Bernardo António Gomes, também ofereceram castas para a escola ampelográfica. E aqui só para dar um exemplo de algumas pessoas que ofereceram as videiras ao Jardim Botânico, temos do Douro, de Entretedo e Tavra, da Beira Alta, de Cabeceiras de Basto, da Bairrada, de Lavos, de Santarém, de Évora, do Algarve, não vi aqui nenhuma da zona de Pontessor, mas também de Elvas e de Alcobaça e da Ilha da Madeira. Portanto, a rede que estes três, o Visconde, o diretor do jardim e o jardineiro-chefe conseguiram através dos seus contactos, permitiu que a escola ampelográfica de Coimbra tivesse rapidamente ofertas e videiras de todos os pontos do país, incluindo da Ilha da Madeira. Existe um
no arquivo existe este catálogo alfabético da Escola Ampelográfica, datado de 1976, onde o Visconde escreve as advertências e depois escreve também a indicação de vários elementos que deveriam ser utilizados na descrição e depois a abreviatura que devia ser utilizada. Portanto, na folha ele diz que devem ser vistos estes elementos e, portanto, utilizar-se-iam as abreviaturas. Relativamente ao cacho, também devia ser se era pequeno, se era longo, se era curto, se era grosso. Portanto, ele dá a indicação neste catálogo, logo nas primeiras folhas, de como é que se devia fazer a descrição dos vários elementos morfológicos relacionados com as uvas. E existe outro documento também muito interessante, que é esta lista da vinha e das árvores frutíferas existentes na cerca de São Bento, que nos permite identificar todas as castas, e aqui já vai o número 387, depois continua, confesso que não podia ter visto qual era o último número, mas tem para cada região de que foram oferecidas videiras o número de ordem e a designação da casta oferecida. De Alcobaça, por exemplo, Rabo de Ovelha, não consigo ler para aqui, Carrega e outras da Alemanha, e depois aqui só para dar indicação de alguns aspectos que são interessantes para nós arquivistas, que só porque assinalava que a Alemanha continuava na outra lista. E, portanto, isto permite-nos saber, naquele momento e para este período de tempo, cada uma das castas, a sua proveniência e quem tinha sido o ofertante ou o intermediário, neste caso da Alemanha, o Edmund Gans, que foi também foi o primeiro jardineiro, o chefe do Jardim Botânico. Até 1877, a Escola Ampelográfica foi-se desenvolvendo graças a este voluntariado destes três elementos e com a verba do Jardim Botânico. Em 1877 já conseguem um apoio, um subsídio do Ministério das Obras Públicas, e foi aqui que eu fui buscar o título da apresentação, porque o Moraes Soares, quando escreve ao Visconde de Vila Maior a dizer que tinha sido atribuído o subsídio para a Escola Ampelográfica, refere-se à vinha das vinhas, como se esta Escola Ampelográfica fosse de facto o supra-sumo a nível nacional da viticultura portuguesa. Aqui é outra carta do Visconde de Vila Maior para João Henriques, a dar conta da obtenção desta dotação de 300 mil-réis para a nossa Escola Ampelográfica. Acho que é revelador do carinho que tinham por esta iniciativa e por esta coleção, e pede também a João Henriques, para depois enviar para o Governo, pede que faça um relatório detalhado do estado da Escola Ampelográfica, com a descrição das castas portuguesas e das estrangeiras, e temos de facto esses relatórios, os estudos e os relatórios que foram sendo feitos relativamente à produção e ao desenvolvimento da coleção. Aqui também mostrava uma nota de receitas e despesas do orçamento relativamente à Escola Ampelográfica, com o destaque aqui em baixo para dizer que a escola também tinha uma receita, ou seja, das videiras que eram plantadas eram tirados bacelos que eram vendidos. Portanto, o Jardim Botânico fazia a venda de bacelos, e que nos primeiros ensaios de vinificação ou de fabricação do vinho de 1875 já foram vendidos, foi também vendido vinho nesta data. Estava a ver se mas passamos à frente. Relativamente às castas estrangeiras, algumas foram compradas, outras, como já disse, foram oferecidas.
Em 1880, Júlio Henriques resume assim a coleção. Relativamente às castas portuguesas, existiam 128, das quais 18 da Madeira, e das estrangeiras 121, das quais, sendo que 19 destas estrangeiras são americanas. Ninguém desconhecerá o valor de uma coleção tão numerosa e que foi adquirida com muito trabalho, não pequena despesa e só no fim de tantos anos. Em Portugal não se encontra, de certo, outra tão considerável como esta. Relativamente às colaborações internacionais, não foi apenas com a oferta ou a compra de videiras, mas sendo a Universidade, o Jardim Botânico e, à altura, a Faculdade de Filosofia Natural, um centro de conhecimento, também interessava a aquisição de publicações relativamente ao assunto da vinha e do vinho, e também para, como elemento, como objeto pedagógico, que vamos ver na exposição, entre outros, esta caixa de sementes de vinhas americanas. São modelos ampliados, obviamente, que eram utilizados nas aulas para que os alunos da botânica pudessem, de uma forma melhor, conseguir perceber a morfologia e fazer o estudo das vinhas. O que é que acontece e porque é que hoje apenas temos uma memória histórica e apenas os documentos nos falam desta escola autográfica? Muita gente não sabe que existiu uma vinha no Jardim Botânico. Se na década de 50, de 1950, a praga do polímio foi aquela que provocou os maiores estragos nas vinhas, mas que depois também, por outro lado, acabou por gerar todo um novo conhecimento e toda uma outra cientificidade relativamente à cultura da vinha. Na década de 70, em França mais cedo, em 60, a praga da filoxera foi algo dramático para os viticultores europeus. Em 1970, no Jornal de Horticultura Prática, ainda se dizia: felizmente entre nós não há indício da doença e oxalá que tal nunca suceda, pois isso seria uma verdadeira calamidade para os nossos vinhedos, dos quais ainda não desapareceram de todo os vestígios do outro contágio, o polímio, que tantos estragos fez neles. Mas em 1877 já temos uma carta que refere a Manuel Paulino de Oliveira, que era um entomólogo, que era professor de zoologia na Universidade de Coimbra, e uma carta em que já se fala da filoxera. A filoxera é um inseto. No Museu da Ciência existe este quadro didático que tem toda a fase de crescimento e desenvolvimento da filoxera e depois os estragos que provoca nas videiras. E assim que a praga começou a ser conhecida em França, foram vários os trabalhos que começaram a ser publicados a nível nacional. Portugal esteve representado no Congresso Filoxérico Internacional na Suíça, como eu já referi, por Manuel Paulino de Oliveira, que foi um grande, sendo entomólogo, portanto foi aquele que foi encarregue dos estudos relativamente ao bicho, e que depois percebemos nas cartas e na troca de correspondência que teve com o diretor do Jardim Botânico, como é que se processaram os vários tratamentos para evitar que a praga se alastrasse, mas sobretudo para encontrar uma solução de resistência com vários tratamentos para que o mal não disseminasse pelas várias coleções, pelas várias coleções de vinhas. Júlio Henrique escreveu ao Visconde e dirigiu uma comunicação circunstanciada do aparecimento da filoxera à ilustrada redação do Jornal da Agricultura Pratique. A resposta sugeriu a manutenção da vinha com a aplicação dos tratamentos.
O Dr. Manuel Paulino de Oliveira consultou-se com o Sr. Marion, professor da Faculdade de Ciências de Marselha e membro da Comissão Superior. Portanto, eles estavam permanentemente em contacto e o objetivo era esse, o de encontrar algo que evitasse a morte e o arrancamento depois posterior da vinha no Jardim Botânico. Os resultados dos tratamentos que foram levados a cabo no jardim tiveram resultado, foram tratamentos com sulfureto de carbono, como está dito aqui nesta carta, e que levou ao quase desaparecimento da filoxera, ainda que digam que seja necessário combater alguma pequena reinvasão. No entanto, o Presidente da Comissão Central Antifiloxéria do Norte não aceitou, foram vários os relatórios que João Henriques foi escrevendo ao longo destes anos e com provas de que os tratamentos estavam a resultar. Também a mesma Comissão entendeu que a propagação da filoxera no país se tinha devido a castas que tinham vindo para o Jardim Botânico. João Henriques escreveu também vários relatórios a rebater essa informação, mas não conseguiram ter força suficiente e, portanto, foi determinado o arranque da vinha do Jardim Botânico em 1882. Aqui, João Henriques vencido, mas não convencido, portanto, aqui é uma parte do relatório que ele interessa à Comissão. Ele diz que durante o inverno procedeu-se ao arrancamento de toda a vinha segundo ordens superiores. Desejando dar conta dos efeitos do tratamento que, sob minha direção, tinha sido aplicado às cepas filoxeradas, oficiei ao excelentíssimo Presidente da Comissão do Norte pedindo que me comunicasse as informações que a tal respeito tivesse recebido, quer do inspetor, quer do agrónomo. A Sua Excelência enviou uma cópia de um ofício do Sr. Inspetor. Apesar da análise detalhada, João Henriques conclui vê-se por isso quanto eram pouco fundadas as acusações que em diversas ocasiões foram feitas à direção do Jardim Botânico. Portanto, ele conseguiu provar que a propagação da filoxera a nível nacional não tinha sido a partir do Jardim Botânico, mas mesmo assim teve que arrancar a vinha. E para concluir, apenas dizer que só em 1944 foi instalada uma coleção etnográfica na Estação Vinícola Nacional, que depois foi arrancada em 1968. Portanto, só para perceber a importância no tempo desta coleção criada pelo Visconde de Vila Maior, e que depois, em 1988, quase 100 anos depois da fundação da Escola Etnográfica do Jardim Botânico, foi instalada a atual coleção etnográfica nacional no Polo dos Esportes do INIAV, portanto, com os mesmos objetivos de preservação da diversidade genética intervarietal da videira em Portugal e de contribuir para desenvolver os problemas da sinonímia e da homonímia existentes nas diferentes regiões vitivinícolas, que foi algo que o Visconde sempre chamou a atenção, que era esta proliferação de nomes para uma mesma casta, e é por isso que as aguarelas que vamos ver têm também uma importância histórica, porque se calhar hoje nós não podemos falar em castas nacionais, mas à época aquelas seriam de facto castas nacionais portuguesas. Muito obrigada pela vossa atenção. Algum comentário, alguma questão, ou se guardamos depois para o final, sim, caso haja alguma observação, ok? Então, se calhar passava aqui a apresentar o José, não vais precisar de... Não. Então, José Calado é formar superiormente em História, ramo de Património Cultural e História da consultor e empresário nas áreas da História e Património, onde é desenvolvido atividades sobretudo nas vertentes local, regional, cultural e imaterial, contando até ao momento com 21 obras publicadas nesses grupos. É fundador e CEO da empresa História e Memória, presta serviços de investigação, produção de conteúdos e consultoria nas áreas da História, do Património Cultural, da Museologia, da Arquivística e da Bibliotécnica. Faz parte ainda da equipa de investigadores da Cátedra da Unesco para o Património Cultural e Material e
e é membro fundador do Observatório de Museus e Património Cultural e Material do Alentejo. O José vai então falar-nos sobre esta obra, intitulada Alentejo de Honra, um contributo para a história do vinho na região desta Gama. Obrigada, José. Obrigado, eu. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqueles que já tiveram a oportunidade de cumprimentar uma vez, portanto, vou cumprimentá-los e aqueles que façam logo a primeira vez. Em primeiro lugar, agradecer ao município de Ponte Soura, aqui na pessoa da Sra. Vereadora e também da Ana, que voltou a convidar para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui em Ponte Soura. Eu já aqui venho há muitos anos, comigo tudo. Eu tive durante 25 anos ligados ao handball e de facto vim aqui muitas vezes jogar handball, felizmente. Tenho aqui amigos, tive amigos na universidade, colegas de curso. Ao longo do percurso académico e profissional também tenho tido o prazer de ter pessoas aqui do Conselho de Ponte Soura e ainda agora há bem pouco tempo a Marília da Pita que também está aqui prazer também tem colaborado connosco e esperamos que no futuro também possa colaborar. Portanto, há uma ligação para Ponte Soura e além de várias vezes vir aqui de uma forma incógnita aos turismos rurais aqui do Conselho. Eu gosto muito de ir para fora cá dentro e aqui São Ponte Soura é muito bonito, por isso eu venho. Depois falar sobre aquilo que me traz aqui hoje, é falar um pouco sobre o vinho do Alentejo, sobre esta publicação, mas não só. Nós já lançamos em abril deste ano este livro. É um livro que já apresentámos a vários sítios do Alentejo e eu estou aqui a fazê-lo em Ponte Soura. O objetivo desta publicação é de facto, promover a ideia de que o vinho do Alentejo não é algo recente, como muitas pessoas pensam, que é algo que tem uma reputação recente, é algo que sempre existiu, naturalmente com altos e baixos, com picos e crises, com alturas com grande fluorescência e alturas com pouca importância, mas é algo que está presente desde a fundação da nacionalidade dos próprios conselhos do Alentejo, com alguma importância. O objetivo desta obra foi, de facto, divulgar um trabalho de cerca de 12 anos de investigação, começou há muito tempo atrás, há sensivelmente 12 anos, na altura ainda a solo, ou seja, eu sozinho, como investigador, porque eu trabalhava na área dos estudos históricos e da história local e regional do Alentejo, e um amigo meu, pessoal, estava a fazer um projeto de uma marca de vinho e pediu-me para fazer um estudo histórico sobre a propriedade que eu tinha. E eu comecei a interessar muito por esta temática e depois tenho tido a sorte ao longo do percurso de encontrar as pessoas certas que também me permitiram continuar a estudar esta área em específico. Nomeadamente, igual passa aqui a publicidade, o proprietário da Herdade das Serras dos Estremulos, o Luís Tranquila, que na altura me convidou para fazer um trabalho que supostamente era de 2 a 3 meses com a família dele no vinho, mas que foi um trabalho de 3 anos e que resultou numa outra obra, que foi um contributo para a história do vinho do Alentejo. Depois, em 2020, constituiu uma empresa nesta área que faz investigação à história e dá apoio a bibliotecas, arquivos, museologia, etc. E aí, como a equipa já alargada, conseguimos estender esse estudo ao Alentejo em geral. E esta obra é exatamente isso, que é aquilo que nós tentamos dizer, nós, aqui neste caso a empresa, todo o Alentejo, que nós temos que ser o todo. E nós promovemos isso, promovemos a união do Alentejo, a união no sentido em que precisamos todos dos outros. Temos que ser barristas, temos que ter as nossas, o orgulho daquilo que nós fazemos, mas também devemos, das grandes causas, unir-nos. E depois já vou explicar porque é que isto é importante também neste setor. Habitualmente as apresentações, como eu disse, são muito interativas. O objetivo por isso é que nós não, habitualmente, digo nós, porque às vezes vêm outros colegas comigo também fazer esta apresentação, e o objetivo é sempre interagir com as pessoas que estão aí desse lado e não estarmos só a passar um PowerPoint. E aquilo que eu vou dizer aqui, como digo sempre, adaptado a cada local, é uma espécie de algumas curiosidades para não ser demasiado maçudo e sempre que quero interromper ou quero fazer alguma questão, podem fazê-lo logo ou então depois na parte final. Mas eu quase tenho vontade de adaptar um pouco aqui a minha comunicação, a minha intervenção, digamos assim, porque de facto a Vila de Serra é um tema extraordinário e que há muita coisa que nós dizemos aqui sobre esse tema. Foi aqui abordado e acho que é um tema que só por si valia a pena uma grande abordagem aqui e foi um impacto direto na história do vinho do Alentejo. Mas eu fazer assim uma apreciação muito rápida, desde a fundação da nacionalidade, ser uma passagem muito rápida com algumas curiosidades. Desde a fundação dos conselhos do Alentejo, praticamente todos, o vinho
e sobretudo a proteção às vinhas está presente. Está presente não só por uma questão de controle da atividade económica, como os rurais o faziam de alguma forma, mas também porque o vinho ajudou a fixar pessoas no território. Não só o vinho, naturalmente, e não vou falar de outras culturas, porque ainda vou fazer comparações, isso é outro tipo de estudo, mas o vinho fazia parte como elemento essencial da tríade mediterrânea, para além do azeite e do pão. O vinho era um bem essencial, era muito mais do que um luxo ou um prazer, era acima de tudo um bem essencial à sobrevivência humana. E para além disso, as vinhas davam trabalho ao longo do ano inteiro, o que também ajudava a fixar a população. E por isso, desde o início, que o vinho está associado à fundação das próprias localidades, dos concelhos, desde as cartas rurais antigas. Depois, as regiões com mais vitícola, digamos assim, tinham ainda uma proteção extraordinária para além daquela que já tinha na Carta Rural. E através da legislação local, as chamadas na altura posturas municipais, muitos concelhos deram um destaque extraordinário à proteção à vinha. Como, por exemplo, no século XIV, é uma localidade com muitas vinhas, no século XIV faz uma série de leis extraordinárias sobre a vinha. Como, por exemplo, impedir que qualquer animal entrasse nas vinhas, que não se pudesse passar entre as vinhas, que os vinheiros e os guardas das vinhas tivessem a proteger as vinhas do concelho, que não deixassem entrar ninguém, nem familiares, nas vinhas. Portanto, há uma proteção extraordinária sobre as vinhas. Depois ainda, para terem a noção do que estamos a falar, durante toda a história, ou quase toda a história, ainda hoje em dia é assim, infelizmente, para os produtores, a maior parte, há muitos impostos sobre o vinho. Ou seja, e ergueram-se muitos edifícios em Portugal à custa de impostos excepcionais sobre o vinho. Falo, por exemplo, na Torre de Homenagem de Redondo, foi paga pelos produtores de vinho do Distrito de Évora, do Distrito, quer dizer, na altura não do Distrito Administrativo, mas por uma série de produtores de vinho. Falo, por exemplo, a própria Catedral de Évora foi financiada em grande parte porque o rei mandou que se fizesse a cerca de 10 km de Évora, se fizesse uma área vitícola enorme para desse rendimento se financiar, até ajudar a financiar a Catedral de Évora. Naquela altura, estas obras demoravam muitos anos a fazer e isto foi um excelente meio de atenuar esse tempo de construção. Depois, passando um pouco mais para a frente, vamos ter aqui alguns séculos. O século XVI e XVII são séculos muito importantes para a história do vinho na região Alentejo. E há de facto, e aí sim começamos a deixar cair alguns mitos. No século XVII, alguns historiadores e investigadores, não só portugueses, defendem que, muito provavelmente, embora seja muito difícil fazer este tipo de estudo, o Alentejo e a Beira seriam as regiões do país com mais produção de vinho. Isto pode parecer estranho para a maior parte de vós, mas não era mesmo nas fontes da época, como por exemplo na descrição do rei de Portugal de Duarte de Leão, uma obra de referência de 1610, quase metade das zonas vitivinícolas que são identificadas pertencem ao Alentejo. Não será por acaso. Também não será por acaso que quem tem conhecimento, eu sei que exatamente na região de Ponte Sousa existem ainda muitas talhas de barro, mas a maior parte das talhas, das milhares de talhas que existem no Alentejo, são dois séculos, 17 e 19. Porque foram séculos de muita produção de vinho e com necessidade de adquirir bastante talhas de barro. No século XVII, depois o Alentejo tem um problema que sempre viveu. O facto de nós sermos aqui estamos aqui na fronteira com os nossos amigos espanhóis, fez com que sempre houvesse guerras ou que houvesse conflitos armados, o Alentejo fosse invadido. E nessa altura, em Alentejo, e podemos ver, por exemplo, Borba, que é uma hoje cidade em que tem imensas construções do século XVII apalhaçadas, porque o vinho trouxe riqueza e prosperidade à localidade, foi altamente atingida pela guerra da restauração. A restauração não terminou no dia 1 de dezembro de 1640, como veremos amanhã, mas termina 28 anos depois, quando no final da guerra da restauração, que às vezes é esquecida, mas foram 28 anos de guerra. O que é que acontece? O Alentejo foi altamente dizimado, sobretudo aquela zona muito importante da vitivinicultura do Alentejo, Vila Viçosa, Borba, Estremoz. Estes três concelhos foram muito afetados e houve uma quebra à ponta da produção do Alentejo. Porque a história do vinho do Alentejo é quase a história de um ano agrícola ao outro. Né? Num ano agrícola fantástico, em que todas as condições são excelentes, a produção é ótima.
no ano seguinte, só porque há uma trovada ou porque as condições são menores, em termos de qualidade, a tradição, a cultura desce e a produção desce. E a história do vinho do Alentejo é exatamente isto. E depois o Alentejo vai crescer, há aqui uma série de outros fatores que contribuíram para essa questão. E chegamos ao século XVIII e o Alentejo volta a crescer em termos de produção e em termos de plantação de vinho. Em 1756, há bocado falamos aqui no Marquês de Pombal, uma figura muitíssimo importante da história de Portugal, né, por várias razões, vai demarcar a primeira região vitivinícola do mundo, demarcar o Douro. Com essa demarcação, o que ele vai fazer, além de muitas coisas boas, vai impedir que os terrenos propensos a cereais continuam a ter vinho ou possam ter vinho. E vai mandar arrancar as vinhas que estavam nesse tipo de terrenos. O que faz com que muitas vinhas do Alentejo, que até tinham alguma expressão, tivessem que ser arrancadas. E também vai limitar de alguma forma a transação do vinho. O que faz com que muitas populações que se dedicavam ao cultivo de vinho, portanto, aquelas que realmente, para ter um alto consumo, também fosse a principal atividade económica, perdessem um pouco dessa influência. Depois, o mesmo Marquês de Pombal, um pouco mais tarde, em 1772, lança um subsídio chamado subsídio literário, que a partir de nada tem a ver com o vinho, mas que incide precisamente sobre o vinho. Ou seja, sobre a produção de vinho cada produtor, desde o produtor que tivesse 3 toneladas de barro até aquele que tivesse uma produção extraordinária. Isso fez com que muitos produtores do Alentejo desistissem de continuar a produzir vinho, ou só faziam mesmo para o consumo próprio, porque de facto tinham que pagar ainda um imposto suplementar para além das restrições que já tinham no cultivo de vinho. Mas o Alentejo resistiu. E aí sim, se eu disse que há uma continuidade em termos de produção de vinho, a verdade é que só os grandes centros vinícolas do Alentejo continuaram a produzir muito vinho. O que é que eles fizeram? Quase todos eles fecharam a Câmara Municipal e mandou um despacho, e podia fazer na altura, e tornou-se protecionista. Ou seja, enquanto houver vinho local, não pode entrar vinho de fora. Isto reestimulou o plantio de vinhos, embora circunscrito aos domínios do Conselho, e voltou a dar um incentivo à produção de vinho. E agora vamos chegar aqui, vamos dar aqui quase 100 anos, digamos assim, e vamos passar para a filoxera um pouco antes. O século XIX foi um século muito complicado, sobretudo a primeira parte, com as invasões francesas, a Guerra das Laranjas, a Guerra Civil, o início do liberalismo, ou seja, foi uma primeira muito complicada, e o Alentejo, há uma crise generalizada, e o Alentejo também naturalmente afeta. Depois, em 1800, agora vou pegar o OI, que está cá aqui para falar, ainda antes da filoxera, na década de 50 do século XIX, há o OI, uma subespécie muito destrutiva, chamada OI do Tuqueiro, entrou em Portugal. E o Alentejo, e não existe unanimidade, até hoje não, há várias interpretações, o Alentejo foi muitíssimo pouco atingido nessa altura. E essa altura foi o primeiro estímulo para que os lavradores da altura tiveram para voltar a plantar vinho. Portanto, no final de 1856, 57, até 1860. Então o Alentejo planta muitas vinhas, em quase todo o território. Atenção que as vinhas estavam circunscritas às cercanias das localidades. Não existia vinhas nas herdades, era raríssimo. Algumas no Baixo Alentejo, algumas nas principais zonas vinícolas, mas as vinhas estavam quase sempre associadas com os olivais nas áreas limítrofes das principais localidades. Em 1867, isso agora aqui libando de vez aqui a questão da filoxera, a filoxera, isso é já claro, entrou em Portugal no conceito de saborosa, ou seja, pode não ter sido a saborosa, mas os registros digitalmente comprovam que foi o conceito de saborosa, portanto, no centro do Real, e começa a propagar de uma forma alta, destrutiva, infelizmente, por todo o território nacional. E o Alentejo, aqui o Alto Alentejo um pouco menos, mas o Alentejo resistiu de 20 a 25 anos às vendas da filoxera, o que é muito tempo. E nesse tempo, o Alentejo tinha aquelas vinhas novas, já em plena produção, que vinham da década de 50 a 60, e aí sim começa a estimular, quase em todos os concelhos, o plantio de vinha numa escala muito maior do que aquilo que era habitual. E pela primeira vez começa-se a conquistar a pouco e poucas herdades. Também as herdades mais próximas, quase sempre, das 7 concelhos, das 7 freguesias, mas começam a ser parceladas, porque a vinha no Alentejo sempre foi na pequena parcela,
começam a ser passadas essas herdades, algumas herdades, muitas delas matosas e incultas, e começam, porque a maior parte das herdades era charneca, a maior parte da charneca era inculta e matosa, e começam a ser passadas por algumas vinhas. Isso faz com que o Alentejo se prepare para a filoxera de uma forma um pouco diferente dos outros locais do país, tal como o Algarve, vinhas com mais tarde a filoxera, e começa a produzir, aumentar brutalmente a produção de vinho. E é aí que temos muito vinho no Alentejo, muitíssimo vinho. E é aí que surge, nas grandes exposições internacionais do século XIX, que às vezes na brincadeira de que eram os Jogos Olímpicos daquela altura, era o grande acontecimento universal, o Alentejo é altamente premiado com prémios de excelência dos seus vinhos. Todos os vinhos do Alentejo em Portugal, no país, eram conhecidos como vinhos sem qualidade, excessivamente aguardentizados, com uma produção ancestral, por ser produzido maioritariamente em talha, o que é o mito, por produzir-se maioritariamente em talha, é verdade, mas não exclusivamente, porque os grandes produtores de vinho do Alentejo já utilizavam madeira de carvalho para exportar vinhos para outros locais. Qual foi o problema? O problema foi que, em 1888, problema, entre aspas, houve uma grande exposição em Berlim. Só vinhos portugueses. Era um mercado que os portugueses queriam chegar, e mais de 4 mil vinhos portugueses foram mostrados em Berlim. O Alentejo ganhou dezenas de prémios. Mas, acima do ouro, houve necessidade de atribuir 2 prémios. Ou seja, algo que era tão extraordinário que eram acima do ouro. E um deles era do Alentejo. Neste caso, da zona da Vidigueira, do Visconde da Ribeira Brava, que faz um vinho extraordinário. Aquilo disputou um interesse extraordinário pelo mercado do vinho português. Sobretudo no Alentejo, neste caso. Qual foi o problema? É que os alentejanos não tinham um vinho uniforme, com uniformidade, um vinho que pudesse ser vendido posteriormente das quantidades. Portanto, tínhamos vários produtores, sem produtores em grande quantidade, o que fazia com que os grandes encomendas internacionais não pudessem ser, infelizmente, atendidos. Depois começamos um novo período de crise. Só que uma pequena nota que em relação aqui ao onde nós estamos, para termos uma ideia, e faz aqui também parte do livro, em 1890, uma dessas brigadas da antifiloxera, percorreu o país e tentar ver como é que se verificava e produzia vinho e como é que se tratavam as vinhas do país. E uma delas pode ser de Porto Alegre, e veio aqui em Ponte Souro, e para ter uma ideia, há pouco tempo a ver, o Conselho de Ponte Souro naquela altura tinha 440 vinhas, que não é muito. Já tinha tido muito mais no passado, mas tinha 440 vinhas, já tinha alguns indícios de filoxera, infelizmente, e de facto havia muitos produtores de vinho, alguns produtores de vinho, embora sempre lá estava, uma pequena parcela. Depois há aqui uma série de questões que agora podemos desenvolver do nosso Domingos Carlos, mas de facto há aqui uma série de incentivos, de leis que incentivam a partir do final do século XIX a produção a voltar aos cereais, a intensificar a cultura dos cereais, cerealífera. Depois também a filoxera chega ao Alentejo e os alentejanos tiveram um problema, ao longo da história muitas vezes tivemos. Os alentejanos tiveram muito tempo para preparar a filoxera, mas quando a filoxera chegou, muitos resistiram à enxertia de videiras americanas que já se tinha percebido que era uma das grandes soluções, e ao sulfureto, muitos deles resistiram a fazer isso. E então muitas vinhas continuaram a existir vinho diesel e muitas vinhas morreram. O Alentejo entrou num período de crise e em 1907 ocorreu um ano que foi decisivo para que o Alentejo demorasse tanto tempo a reerguer-se. Foi a altura em que, depois do Douro, muitos anos depois do Douro, um século depois do Douro, se pensou em criar novas regiões demarcadas. As regiões demarcadas eram importantíssimas, porque proibiam as falsificações, criavam unidade, criavam responsabilidade, criavam uma marca. E o Alentejo chega ao Parlamento como uma das 3 regiões a demarcar, através de Borba, que encabeçou essa lista. O problema é que o Alentejo não foi considerado da região vitivinícola, já explico rapidamente porquê, e o Dão e os vinhos verdes conseguiram, nos anos seguintes, fazer. Porquê? Porque eles uniram-se. O Dão fez uma pressão brutal política em Lisboa, quase todas as semanas no Parlamento, com os deputados das beiras. As beiras uniram-se em prol de uma causa comum
Os vinhos verdes não existiam com esta designação, mas aquela região uniu-se as várias, Monção, Ponte de Lima, uniram-se em torno de uma causa comum e fizeram essa versão, e o Alentejo desintegrou-se porquê? Porque cada um deles olhou para eles próprios. Então havia 5 grandes zonas vitivinícolas naquela altura do Alentejo e todas elas não se entenderam, não chegaram a um consenso, nem envolveram o restante território e não resultou. Isto para ter uma noção foi gravíssimo, para além de que a marca Alentejo perdeu-se nessa altura. Também a falsificação dos vinhos do Alentejo, pode parecer estranho para muitos de vocês, começou a acontecer em grande escala. Porquê? O vinho do Alentejo era um vinho relativamente barato, que chegava ao mercado do sul do país, e vinhos como, por exemplo, Torquemes e Monserrates começaram a ser falsificados, tal como sempre se fez com o vinho do Porto, para serem comercializados a preços irrisórios. Isto para termos aqui, só como pequena parte, no século XIX, para terem noção daquilo que foi a expansão na altura da filoxera de algumas zonas vitivinícolas que tinham pouca importância, há uma localidade do Alentejo que começou a ser conhecida como a Aldeia dos Palácios. Hoje em dia é uma cidade. Alguém quer tentar adivinhar o que é que eu posso estar a falar? Portanto, alguém que tem uma grande produção de vinho, hoje em dia é uma cidade, e na altura era a Aldeia dos Palácios. Se desse mesmo Reguengos, não? Reguengos Monserrates. Reguengos Monserrates, no início do século XIX, era uma aldeia. Em meados do século XIX, passa a ser uma vila. E depois torna-se concelho a partir da década de 60, do século XIX. Tudo por causa do vinho. Cada Casa de Bragança e de um presidente de Câmara na altura vai apostar numa extensíssima área para o plantio de terrenos de Casa de Bragança, para o plantio intensivo de vinho, lá está uma pequena parcela, vai desenvolver de tal forma a localidade que cria palácios, não é? Entre aspas, né? Casas setoriais, e a própria igreja, quem conhece que é extraordinário, a matriz da igreja de Monserrates, é tudo daquela altura do século XIX. Ou seja, o vinho transforma totalmente. Por isso é que há igrejas de Monserrate, por isso é que eu sei sempre foi Monserrate. Hoje em dia pode parecer estranho, mas era assim, ou seja, o vinho potenciou isto. Depois o Alentejo, agora voltando aqui ao século XX, entrou num período de uma certa letargia, em termos de vinho. Depois, quando ficou o Estado Novo, ainda mais, porque o Alentejo, que era o celeiro de Portugal, mas onde sempre houve vinhas, as principais áreas vitivinícolas. Mas houve duas tentativas de criar as adegas esportivas são 250 no caso do Alentejo, né? Portanto, o metro 56, que era 55, que era no Guarda, depois mais os outros seguem-se, e eles são uma tentativa nos anos 70 de criar uma adega cooperativa em Reguengos. Fracassou, uma vez mais porque eles reuniram-se 2 vezes e a segunda vez não se entenderam e deram quase todos à porrada, literalmente, e então aquilo fracassou. Depois as adegas cooperativas vieram dar um novo impulso, um importante impulso, porque foram criadas em zonas que havia muitos viticultores, pequenos viticultores. E elas voltaram a criar uma unidade a nível local e, acima de tudo, vieram dar dimensão em termos de expressão de litros de vinhos produzidos às regiões vitivinícolas. E isso foi um impulso muito grande para aquilo que agora vou abreviar, aquilo que veio depois. Foi, finalmente, a partir da década de 70, uma série de pessoas de várias localidades do Alentejo começam a unir-se em prol de uma causa comum. Temos de marcar a região do Alentejo, temos de nos unir para sermos mais fortes. E aí une-se a universidade, une-se os viticultores, cria-se uma associação que há até, que hoje em dia é das associações que tem mais sócios do país, tem quase 2.000 sócios, a Associação dos Viticultores do Alentejo. E finalmente, em 88, é aceito na Assembleia da República a demarcação do Alentejo como a região do mercado. Daí para a frente, a história é fácil de voltar. O Alentejo rapidamente chegou ao topo, rapidamente assumiu o topo do mercado nacional de vinho, porque a qualidade sempre existiu e sempre aqui esteve. E às vezes, na brincadeira com alguns produtores com os quais trabalhamos, digo sempre, porque nós acreditamos que a história, de facto, tem ciclos. Assim pode parecer estranho para quem não estuda na história, são ciclos. E sempre que o Alentejo subiu muito, alguém tirou o tapete e nós, porque não somos unidos, descemos. E depois eu também pergunto sempre, mas porquê é que isso acontece? Porque o setor é unido, porque infelizmente nós estamos unidos quando estamos em crise. Na crise é de unirmos, mas se nos unirmos quando estamos bem, garantidamente vai haver estabilidade. Mas nós não perdemos. A história também nos diz isso.
E até neste momento, o setor vitivinícola, infelizmente, começa a estar numa nova crise. Esperamos que não passe daqui. Mas era importante, de facto, haver essa união, porque está provado através desta pequena história que eu vos disse aqui que a união faz tudo. E no caso do vinho do Alentejo, foi determinante essa demarcação. E o último apontamento que eu faço aqui, recolho um pouco da história, e mais uma vez, a falar desta questão da união, tem a ver com a primeira rede social do país. Foi criada até há poucos anos e acreditava-se em Viana do Alentejo, em 1855. Foi a primeira tentativa na altura, lavradores do Baixo Alentejo, embora a Viana do Alentejo já pertencesse ao Alentejo Central, fazer uma adega comum em que todos os pequenos produtores tivessem para construir uma marca e uma identidade regional. Isso teve sucesso, esta adega teve sucesso durante cerca de 7 anos. Depois não continuou a ter sucesso por mesmo motivo uma vez mais. Porque a sede foi o Conselho de Viana do Alentejo, justamente para fazer a fronteira entre o Baixo Alentejo e o Distrito de Évora, para agregar os produtores do Alentejo Central. Mas, como no Alentejo Central existiam 3 grandes centros vinícolas, e como no Baixo Alentejo só havia um, eles consideraram que não deviam unir-se, porque eles não precisavam deles para nada. Portanto, ou seja, a história do vinho do Alentejo, que às vezes pensa que é um pouco a nossa história da região, nós temos que ser barristas, eu sou barrista, todos nós devemos ser barristas, mas também temos que, e a história ensina-nos isto, temos que nos unir nas grandes causas. E hoje em dia esta grande causa, na minha perspectiva, é de facto a desertificação. E a desertificação, aí já temos que nos unir a outros, não é só do Alentejo, é o interior de todo o país, porque ainda apontamos aqui em conversa em off, que nós temos um projeto em Almeida. A Almeida é um conceito com muita importância no passado e hoje em dia está absolutamente desertificado. Tem menos de 1000 habitantes a 7%. 1000 habitantes. Portanto, vejam bem a gravidade daquilo que se passa. E acho que temos que nos unir a esse nível, temos que arranjar estratégias, que não é fácil, mas acho que é importante esta união. E agora vou-me calar, porque eu já não calo, e vamos passar a palavra se alguém quiser. Aliás, não sei se Ana, se já ficamos aqui os dois ou se. 3, tu queres dizer? Se alguém quiser já perguntar alguma questão, fazer alguma observação, esteja à vontade. Se não, reservávamos para o final. Pode ser no final? Pode ser, Zé? Pode ser, pode ser. Se quiseres ficar aí, tudo bem. Agora não também. Tu é que podemos ir para o Sanqueiro. Eu esqueci, mas se quiser podemos ir para o Sanqueiro. Ou se quiseres ir para o não, tu és caso. Então, sentar-se não. Para terminar esta parte do programa, vou falar-vos brevemente sobre alguns documentos que temos no Arquivo Histórico Municipal que fazem referência à cultura da vinha ou à produção e ao consumo de vinho e que podem ser utilizados para a produção de investigação histórica sobre estes temas, tanto aqui a nível local como a nível regional e até nacional, como poderão ver. Portanto, não vou fazer aqui uma história da vinha do vinho acontecedor, mas vou indicar alguns aspectos e, sobretudo, fontes documentais que podem ser usadas para esse efeito. Muitos dos aspectos que vou aqui referir já foram revisados, quer pela Margarida, quer pelo José. Realmente há aqui muitos pontos de contacto e garanto-vos que nada foi combinado. Portanto, estamos todos a falar, estamos todos de acordo ou em harmonia. As duas primeiras referências que eu vos trago são relativas a documentos que não estão no Arquivo Histórico Municipal, mas sim no Arquivo Nacional da Torre do Tom, mas que resolvi colocar aqui por serem relativas a alguns dos documentos fundadores ou mais importantes da história mais antiga do território que hoje corresponde ao Conselho de Ponte Sul. E o primeiro é esta Carta de Privilégios concedida pelo rei Dom Fernando aos moradores de Ponte Sul, é de 1370, e neste documento Dom Fernando faz alusão à carta que o seu avô, o rei Dom Dinis, em 1310, tinha concedido aos povoadores que quisessem vir fixar-se aqui na zona de Ponte Sul, na localidade de Ponte Sul,
para procurar fomentar o desenvolvimento desta população. E Dom Fernando vai confirmar os privilégios que tinham sido feitos pelo avô, concedendo, como ele diz, uma série de graças e mercês aos moradores que aqui quisessem fixar-se e manter aqui as suas casas e as suas culturas. E uma das benesses ou dos privilégios que ele refere neste documento é, e cito, como vem aí também referido, nem desfile, portanto não retira aos moradores, contra as suas vontades, palhas, nem cevadas, nem galinhas, nem patas, nem cabritos, nem pão, nem vinho, nem suas bestas para nenhumas regas ou cargas ou levar. Portanto, estavam isentos da cobrança de certos impostos que eram feitos sobre os bens de consumo ou sobre os animais de trabalho que os moradores que aqui se fixassem tivessem. Mas o vinho, como José também já referiu, obviamente fazia parte da alimentação básica e era uma das culturas que se encontrava a parte dos cereais, fazia parte da sobrevivência diária, neste caso dos primeiros povoadores que aqui se fixaram no século XIV. Depois, um outro documento, este já no século XVI, que eu aqui trago e que está também conservado no Arquivo Nacional de Torre do Tombo, é o Federal em Melino, concedido ao julgado de Longo Melo e Margem, em 1518, e onde é feita referência, eu coloco aqui apenas um excerto, às novidades, ou seja, às culturas lavradas e colhidas naquela área, nomeadamente o trigo, a cevada, o centeio, o milho, o vinho e os legumes, sendo que os habitantes teriam de pagar o dízimo de todas estas culturas ao senhorio que era na altura a Casa de Bragança, que tinha a jurisdição sobre o julgado de Margem de Longo Melo, só mais tarde integrado no Conselho aqui de Monte de Sousa. Estes são só dois aspectos ou duas referências que encontramos em documentos que não estando aqui em Monte de Sousa, são incontornáveis na história mais recuada da localidade e do concelho. Relativamente ao cultivo e à produção, salvo agora para o século XVIII, um documento que ainda por cima não está em muito bom estado de conservação, mas que quis trazer aqui, ou do qual quis trazer aqui um pequeno excerto, e que diz respeito, faz parte de um livro que nós temos no nosso arquivo, agora sim já vou falar de documentação existente no arquivo, que é um tombo, um livro de levantamento de todas as propriedades ou bens pertencentes ao concelho. Esse livro é elaborado no final do século XVIII, inícios do século XIX, mas inclui transcrição de documentos anteriores. E um dos muitos documentos que o livro inclui é uma escritura de medição de uma vinha com suas oliveiras e outras árvores, localizada no sítio da Fonte da Bica, que eu não consigo dizer-vos com certeza qual seria, embora sejam depois indicadas as confrontações e, portanto, todos os limites desta vinha, e que pertencia ao município, mas estava afogada a um senhor que aparece em muitas escrituras, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia aqui de Pontessor, que era o padre Domingos Pires Nanso. Portanto, tinha arrendadas ou aforadas várias propriedades em diversas localidades do concelho. Este é só um exemplo. Um outro, e agora já me aproximo diretamente daquilo que quer a Ana Margarida, quer o José falaram, já no século XIX, tem a ver com o cultivo de vinho e com a produção de vinho. É um documento, aliás, são dois documentos que depois estão expostos também na exposição que inauguraremos de seguida e que poderão ver. São dois ofícios escritos em 1855, em dezembro de 1855, pelos médicos de Galveiras e Pontessor, que estavam a responder a uma questão que lhes tinha sido colocada pelo administrador do Conselho, por sua vez. Estava a responder o administrador do Conselho a uma outra questão que tinha sido colocada pelo governador civil sobre se tinham detectado, nas suas observações clínicas, consequências do eventual consumo de vinho estragado ou danificado por as vinhas terem sido afetadas, as vinhas com que fora fabricado esse vinho terem sido afetadas pelo oídio, que, como os colegas já referiram, atacou as vinhas nacionais precisamente nesta década de 1850. E então, o excerto que eu coloco aqui é da resposta dada pelo médico de Galveiras. Mas o médico de Pontessor, que é muito cuidadoso, o Dr. José Pedro Ferreira de Oliveira,
diz inclusivamente que, sem fazer experiências e assim com uma resposta muito rápida, era praticamente impossível, por simples observações, responder com toda a certeza, até porque a última colheita, ele está a falar, está a escrever e dizer, a última colheita tinha sido mais afetada pelo milho e, portanto, o vinho ainda não tinha sido produzido e ainda não era possível saber se haveria consequências na saúde ou não. Diz que tem havido alguns casos de febres gástricas e intermitentes, acompanhadas de diarreias, mas que não consegue perceber se há uma relação direta entre o consumo de vinho eventualmente estragado ou em más condições e estas doenças ou não. Já o médico de Alveias, que eu cito ali, o Dr. Julião Augusto da Silva, diz que, eu penso que coloquei esse certo ali, exatamente em Alveias, ainda que esta vila tenha bastantes vinhas, felizmente o ouído do Kério, o nome científico que é usado aqui pelo médico, tem-se manifestado esporadicamente, atacando umas ou outras videiras isoladamente. No centro da vila é onde o ouído tem feito mais estragos, mas as uvas não se aproveitam e todos as mandam enterrar. O vinho em geral é fabricado somente com as uvas sãs e as aproveitadas do ouído são inutilizáveis. Alguém tem querido aproveitar as uvas doentes para vinagre ou aguardente, mas os resultados não têm sido favoráveis e por isso todos as mandam enterrar. Portanto, eventualmente não haveria, ou de facto o fungo não teria tido uma presença tão significativa aqui, pelo menos nesta região do Alentejo, ou as pessoas rapidamente se aperceberam que as uvas não tinham qualidade e não as utilizaram no fabrico do vinho, portanto não houve grandes consequências na saúde pública, pelo menos a esse nível. Económicas seria outra questão, não é? Uma outra dimensão desta temática da vinha e do vinho, que eu achei que era interessante trazer aqui, porque está referida em todos os documentos que temos no arquivo, é a da venda e consumo do vinho. Nas posturas municipais, que são um tipo de documento ao qual o José também já fez referência, encontramos algumas das posturas que são uma espécie de legislação municipal, regras ou leis que a Câmara Municipal determinava para terem efeito na área administrativa do Conselho. E há, por exemplo, uma postura dirigida aos estalajadeiros, portanto, a quem tivesse estalagens abertas aqui em Pontessor, em 1735, em resposta a queixas que os moradores tinham dirigido à Câmara Municipal, determinando que nenhum estalajadeiro da vila venda pão cozido ou vinho atabernado, mas sim mandando-os comprar às padeiras e às tabernas e retirando apenas o lucro que lhes permite o seu regimento, que era R$1 em cada pão e em cada quartinho de vinho. Ou seja, a ideia aqui era evitar que os estalajadeiros adulterassem o pão ou o vinho que vendiam e que respeitassem as normas municipais, as regras municipais que estavam estabelecidas ou fixadas a esse respeito. Encontramos também referência não direta ao vinho, mas às tabernas, onde obviamente ele era consumido, na documentação de licenciamento de estabelecimentos comerciais emitida pela Câmara Municipal. Trago-vos aqui um documento que também vai estar exposto, na exposição que veremos de seguida, que é um alvará concedido em 1854 a uma estalajadeira de Galveias, Vitória Catela, para poder, em sua casa, dar pousada aos viajantes e vender-lhes de comer e beber, observando, mais uma vez, os regulamentos de polícia em vigor, portanto, sem vender produtos adulterados e respeitando os preços em vigor. Há um outro documento muito engraçado e que nos fornece informações muito interessantes sobre vários aspectos da vida local, que são os livros de registro de licenças. Portanto, atrás vimos o alvará, que era entregue, uma cópia ficava para a administração do Conselho e outra cópia era entregue ao indivíduo que pedia a licença para ter o estabelecimento comercial aberto. E depois há os livros de registro de concessão de licenças de estabelecimento comercial. E eu fiz uma brincadeira, que foi analisar o ano 1878, e verifiquei que foram licenciados 67 estabelecimentos comerciais na área do Conselho de Pontessor, sendo 78% dos requerentes homens e 22% mulheres. Muitas delas eram estalajadeiras, como vimos a Vitória Catela,
no documento anterior. E temos aqui uma distribuição percentual dos tipos de estabelecimentos comerciais que foram licenciados nesse mesmo ano. Da esmagadora maioria, que eu não consigo ver aqui bem. 58%, pronto, eu sabia que eram cerca de 60%. Aqui o preto no vermelho não fica muito bem. Quase 60% dos estabelecimentos licenciados eram tabernas. Depois temos com 9, 10% a capela. A capela é uma loja que vendia quinquilharias e produtos necessários para a confecção do vestuário, ou adereços, fitas, rendas, com estilo uma retrosaria, sim. Mas aparece esta designação: a loja é a capela, o vendedor é o capelista, quer para pessoas que tinham estabelecimentos fixos, lojas fixas, quer para quem vendia em feiras, por exemplo, nas licenças dos feirantes que vêm à Feira de São Francisco, também aparecem os capelistas, muitas vezes. Portanto, estas estão aqui em segundo lugar. Depois temos outros estabelecimentos para a venda de pão, carne, azeite, vinagre, pão e carne, arroz e azeite, que hoje apareceu com o arroz especificamente, e uma porcentagem muito pouco significativa de não identificados. Portanto, aqui a presença das tabernas. E depois fiz também esta distribuição pelo Conselho, porque o livro de registro indica, além de todos os dados pessoais da pessoa que pede a licença, do fim a que se destina, etc., também a localização do estabelecimento comercial. E, portanto, temos mais ou menos com uma percentagem superior, claro, do Conselho, mas não Monte Gil, Seguir Talvez e depois as outras localidades do Conselho. Já agora, porque 1878 foi ano de censo, de recenseamento populacional, fiz aqui a relação entre a população residente no Conselho e os estabelecimentos comerciais. Obviamente que isto não tem grande valor porque teríamos que comparar agora com outros locais do país, mas só para ter uma ideia, cerca de 84 habitantes por estabelecimento comercial e cerca de 144 habitantes por taberna. Portanto, pensando não sei, na quantidade de cafés, por exemplo, que há hoje aqui, comparando com a população residente. Claro que isto, como digo, teria que ser comparado com outras localidades e com outras épocas para ter algum significado. Até só uma curiosidade. E já agora, onde há mais... Bem, já vimos que em relação à população, também em relação à população, é em Pontessor que há menos habitantes por taberna. E em Montargil é onde há mais. Outra questão que já se colocou aqui e que também está muito presente em diversos documentos do arquivo, e agora aqui em particular em documentos que fazem parte da biblioteca do arquivo, que é como é que é dizer? É uma ferramenta que criámos no arquivo, uma vez que recebemos também, o que fazia parte da documentação integrada no arquivo, uma série de publicações oficiais que foram recebidas pela Câmara Municipal desde o século XIX até aos anos 60, 70 do século XX, e, portanto, essa coleção foi tratada como sendo a biblioteca do Arquivo Municipal. E nestas publicações mais antigas encontramos abordada muitas vezes a questão da vinha, do vinho e, em particular aqui, das questões, dos problemas ligados à filoxera. Uma dessas publicações é esta espécie de relatório produzido pela Comissão Central Antifiloxérica do Sul do Reino. A Margarida referiu-se essencialmente à do Norte, não é? O José estaria a referir-se à do Sul. Este é apenas um ano, ou um número referente a um ano, 1886, e eu aqui só coloco a capa, a reprodução da capa, mas é um volume, uma publicação muito interessante, porque no interior tem uma série de mapas muito detalhados e ilustrados, aqui que mostram como é que zonas foram mais afetadas pela filoxera, em que zonas é que já se começou a aplicar tratamento, com que resultados, etc. Uma outra publicação também interessante são estes anais, este número dos anais agrícolas do Distrito de Porto Alegre, que foram publicados por uma instituição entretanto criada, o Conselho de Agricultura Distrital, em 1885, onde a questão do vinho, da produção da vinha, da produção de vinho e da filoxera também é abordada. Eu trago aqui só alguns exemplos, nomeadamente aqui nesta tabela, que está publicada
publicação que me estou a referir, só para termos uma ideia, mostra a produção de vinho e derivados no distrito de Porto Alegre, expressa em decalitros. Portanto, temos os vários concelhos do distrito, produção de vinho tinto, vinho branco, aguardente e vinagre. E nessa publicação, portanto, para este ano, que recordo em 1885, embora a publicação seja de 1886, dividem-se os concelhos do distrito quanto à produção, ou melhor, quanto à importância vinhateira, em 3 grupos. E então, o primeiro grupo, Porto Alegre, Elvas, Castelo de Vigo, Ronches, Marvão e Ponte Souro. Vinhas decadentes, estou a citar, em geral pouco produtivas e maltratadas, embora com exceção de alguns proprietários que são ali referidos. Depois, os concelhos de Biza, Monforte, Sozela, Altera, Viz, Crato e Fronteira, limitadíssima importância vinícola atual, embora se comece a verificar um certo movimento no sentido de aumentar as vinhas. E, finalmente, Gavião e Campo Maior são indicados como os concelhos mais importantes do distrito neste ramo de cultura. O primeiro estaria, como dizem, a caminho de Desalento, portanto, no sítio. Depois, exatamente, na sequência, embora mais tardia, não é? Da Filoxera, e depois o de Campo Maior em Via de Prosperidade. É também desta publicação este mapa que eu aqui coloco, que também está depois, podem ver melhor na exposição, um mapa demonstrativo do estado da coleção monográfica de vides nacionais no Viveiro Distrital de Porto Alegre. Entretanto, foram criados viveiros em várias capitais do distrito, numa lógica que eu julgo que seria um pouco semelhante àquela que a Ana Margarida apresentou para o Jardim Botânico de Coimbra. E aqui temos, por concelho, todas as vides ou as variedades de vinha que estavam representadas no Viveiro Distrital de Porto Alegre. Eu coloquei aqui as castas pertencentes a Ponte de Souro que estavam representadas no viveiro. Eu julgo que talvez apenas a rabo da ovelha esteja representada nas argorelas, vamos depois ver na exposição em seguida. Ou pode estar com outro nome, exatamente. Há também uma coleção que nós temos, felizmente, muito bem representada na biblioteca do arquivo, que é dos boletins da Direção-Geral da Agricultura. Temos praticamente todos, desde o número 1 até, creio eu, ao final da Primeira República. E há muitos números específicos deste boletim que são dedicados à questão da vinha, à produção de vinho, ao combate à filoxera, e alguns produzidos, ou estudos produzidos por grandes nomes de académicos que estudaram este assunto, alguns dos quais também foram referidos pela Ana Margarida. E, portanto, temos em exposição também 2 ou 3 grupos deste boletim. E para terminar, ainda a propósito da questão do cultivo e da produção, temos agora no Arquivo Histórico e no Museu Municipal mais algumas fontes, mais alguns documentos que podem ser utilizados para o estudo desta questão da vinha e do vinho, e que provém de uma doação particular, feita pela doutora Cândida, de uma série de obras que pertencem a uma coleção de família, algumas delas do século XIX, do final do século XIX, que estavam ligadas a casas agrícolas, ou uma casa agrícola de família, ou duas, não sabemos bem, as obras vieram de vários ramos da família. E, entre essas obras, temos 2 manuais de viticultura e vinificação, que estão expostos na exposição que visitaremos de seguida, que vieram mesmo a calhar para este tema. Às vezes parece que tudo se conjuga. Quando apareceu esta relação, estávamos a começar a tratar da exposição e a pensar em orientar o encontro para este tema, e então pelo menos estas 2 obras apareceram aqui, enfim, assentam neste tema como uma luva. Uma primeira é este Manuel de Viticulture Pratique, de Hélio Rhin, um professor da Escola de Agricultura de Quilly, e que é publicada em Paris em 1900. Quase todas estas obras que recebemos agora têm notas de posse, portanto, são assinadas ou têm anotações tomadas por quem as leu e as utilizou. Eu trouxe aqui este exemplo só para... achei interessante.
passado, que mostra que estes manuais foram mesmo utilizados por pessoas que tinham vinhas e que utilizavam ou que recorriam a estas publicações para saber concretamente o que fazer em determinadas situações. Muitos estão dados, eu trouxe aqui só este exemplo, que fala sobre, se não estou em erro, isto já estou a ver, pois é sobre, não sei se é sobre a enxertia, se este não, é sobre... sempre esquerda, parece que Sim, mas eu estava a ver aqui o assunto que vinha de trás. Bem, não interessa, ele tirou aqui esta nota, que vem ali embaixo e que eu depois aumentei aqui. Pronto, há cenas que endurecem cedo, mas tem meio frio, e depois dá um exemplo de uma casca, não é? Que é esta Alicante, Henri, qualquer coisa, porque Boucher, pronto, exatamente. E para além destas anotações que o dono, que o proprietário original destas obras vai tomando, às vezes aparecem também no interior recortes de jornais, mas todos relacionados, neste caso, com a cultura do vinho, experiências que se iam fazendo, ou de coisas que ocorrendo bem ou mal em várias zonas do país e saíram nos jornais. E este folheto que faz publicidade a adubos químicos, a uma fábrica de adubos químicos, que provavelmente ele também utilizou, estava dobradinho e colocado dentro do livro. Eu esqueci-me de dizer há pouco, tenho agora aqui, que de facto este manual aborda uma série de questões, diríamos todas as questões, é muito completo, relacionadas com o cultivo da vinha. Começa com considerações gerais sobre a vinha, a fisiologia, o ciclo biológico da vinha, e encontramos aqui uma ilustração daquele lado das folhas e aqui uma ilustração que depois vocês vão poder ver na exposição também, e que vai ser interessante, ou que se conjuga com os modelos que eram utilizados na universidade, na botânica, para a explicação do processo de reprodução destas plantas. Depois, as influências que presidem à produção do vinho, os vários fatores que influenciam a produção do vinho. Um capítulo só sobre as castas das vinhas, e em particular as francesas, porque o livro é francês, não é? Depois, a constituição da vinha por enxertia, e eu penso que trago aqui também, exatamente, algumas ilustrações. A publicação é muito rica em ilustrações, é uma delícia, vocês ali vão vê-la aberta apenas numa página, não é? Por isso eu trouxe aqui várias fotografias do interior, porque tem ilustrações muito além do muito interessantes. E portanto aqui a demonstração de como fazer uma enxertia, a importância da enxertia, como colher e preparar, o método, etc. Também sobre a preparação do solo e a plantação, e temos aqui algumas gravuras que mostram como se lavrava, como se devia lavrar o terreno para depois plantar a vinha. E estas ilustrações são também interessantes do ponto de vista da história da indústria, não é? Neste caso das máquinas agrícolas e a aplicação das máquinas agrícolas. Também, obviamente, a questão, há depois também referência às podas, como fazer a poda, os fertilizantes e depois os inimigos da vinha. É mesmo assim que se intitula o último capítulo do livro, com imensas gravuras que representam todos os bichinhos e bicharotos que danificam a vinha. Desde, eu não percebo nada de insetos e portanto não vou dizer mais nada, mas pronto. Temos os que não têm asas e os que têm asas. Que é uma classificação extremamente científica. E depois os efeitos que os bichinhos provocavam nas folhas também. Acho que também mostraste, não falaste disto, não? Na filocera apenas. Neste caso não sei o que é que temos aqui. Não é identificada ali a patologia, portanto mais bichinhos à esquerda e os efeitos que provocavam nas folhas, no caule e na própria uva. Uma outra obra, esta já portuguesa, que também está incluída na doação que nos foi feita, é o Tratado Prático de Vinificação, de Rodrigues de Moraes, que também tem a nota de posse, que é de 1902, portanto, praticamente, aliás, é contemporânea da anterior, mas esta já em francês, desculpa, em português, e que aborda mais ou menos os mesmos temas, portanto, todo o ciclo, desde preparar a terra para produzir a vinha, até à prova final do vinho já produzido. Trago aqui também a reprodução de algumas gravuras da obra, esta infelizmente
processo de produção do vinho, novamente máquinas, e depois, já no final, a observação do produto e, mesmo aqui em cima do lado esquerdo, a prova, não é? Que é o que nós faremos daqui a pouco, que encerrará o processo. Portanto, isto são só algumas ideias que ficam de como se pode utilizar ou recorrer à documentação existente no nosso arquivo, obviamente no noutros também, tem que ser complementada com outros, mas sendo esta minha iniciativa do arquivo histórico, achei que era importante fazer essa ponte, que é a documentação escrita, produzida pela Câmara Municipal, pela Administração do Conselho, pelas outras instituições cujos fundos nós guardamos no arquivo, quer publicações oficiais que a Câmara foi receber, que integram a nossa biblioteca, ou que inclusivamente já nos foram doadas, algumas delas muito recentemente, à volta desta temática. Agora, perguntava-vos, se calhar chamava os colegas aqui para a mesa, e antes de passarmos à próxima etapa, perguntava-vos se têm algum comentário, alguma observação a fazer, alguma curiosidade, alguma questão. Sim? Dois. O Carlos levantou a primeira mão, pode ser? É como quiser. Então faça. Número 2, eu mando o primeiro. Eu só queria dizer coisas rápidas. Uma por cima, tendo em consideração a faixa etária da assistência, que passou quase ela toda. Aliás, eu acho que ter o marido, toda a gente aqui neste momento está com. Também é um bocado triste, mas pronto. E os próprios que estão na mesa, não é nada triste. Não, é um bocado com a aventura, só por isso. Tentar algo mais alto. E só dizer uma coisa, sublinhar uma coisa que o José falou, porque vocês viveram na altura, ainda viveram na altura, e é uma coisa que sou muito das ruas, e nós vamos ter que dizer 50 vezes para vou dizer que a 51ª. Do ponto de vista agroecológico, o Alentejo é muito melhor para produzir vinho de cereais. Com exceção dos bairros de Beja e pouco mais, os solos do Alentejo não são bons para a produção de cereais. E, portanto, o que aconteceu aqui foi um desvio, como o José referiu, por parte das políticas públicas de uma produção que era muito mais alta e que agora se demonstra bem, pelos níveis de produtividade que tem, de cereais para vinho. Portanto, aquela história repetida ad náusea e que vem desde o final do século XIX do Senhor da Nação era primeiro, na certa altura, por desconhecimento, porque não sabia muito bem como é que os solos, como é que funcionava a geologia dos solos, e depois por política pública com base nesse desconhecimento. Referi também uma coisa muito importante que o José também referiu. Porque é que existiam tão pequenos produtores e a vinha estava tão bem disseminada? Porque o vinho era um alimento, e era um alimento que é altamente calórico. E numa sociedade em que há escassez de calorias, beber vinho era a maneira mais barata de se ingerir calorias. E era por isso que também no tempo do Estado Novo existia aquela famosa cartaz de beber vinho a dar alimento ao melhor português ou uma coisa assim. Mas, em nome da verdade, direi que não foi só no Estado Novo que houve essas campanhas. Nas democracias ocidentais também existiu. Porque com um pequeno investimento e com uma pequena área consegue-se produzir calorias suficientes para alimentar a família. Quando não há muito, aquilo serve. Depois, tu referiste que o despovoamento é diferente de desertificação. Uma vez corrigiram, nunca mais me esqueci. Porque a gente pode ter uma floresta tropical, sem pessoas, ela está despovoada, mas não está desertificada. O despovoamento, eu ainda vou mais longe. Ele abarca a Península Ibérica, e por isso é que os espanhóis dizem que têm lá a Espanha afaciada, e outras regiões. E o vinho tem a capacidade, porque ainda é, mas está a deixar de ser, ainda é uma cultura de mão de obra intensiva. E essas culturas são muito importantes para fixar pessoas, é como as hortofrutícolas, o tomate, os alface, é por isso que o Almira tinha aqueles imigrantes todos, porque o tipo de agricultura que lá fazem. E era uma coisa também, era bom quem desenha as políticas públicas pensar se esse tipo de culturas seria útil
inclusivamente para sistemas de regadio que estão a serem pensados no Alto Alentejo, como divisão, e noutros sítios, para tentar fixar pessoas. E por último, ali a Margarida. Discordaram ali sobre uma coisa que ela disse. Disseste assim, acho que estas vinhas ainda têm ser vinhas portuguesas, têm muita dificuldade de atribuir nacionalidade a plantas. Por exemplo, eu vou explicar porquê. Às vezes diz assim, trigos portugueses, e depois veio o estudo do ADN antigo e descobrem que eles andavam a ser cultivados há 5.000 anos na Arménia. Isso aconteceu agora há pouco tempo. Portanto, é sempre muito difícil, porque a circulação das plantas é muito mais, mesmo sem registro, é muito mais comum do que a gente julga. E depois, veio para as variedades de trigo, nós temos os mesmos nomes pela Europa fora. O português é barbela, depois a Espanha é barbilha, depois quando vai para a França, e depois quem é que foi o primeiro? Não sei. Era só isto. Obrigada. Só dizer que esta questão das castas foi o que eu ouvi no Museu do Vinho, pessoas mais especialistas do que eu, dizer que nesta altura poderíamos falar mesmo de castas portuguesas, que hoje não podemos falar. Mas não por causa das existidas americanas. Mas sabes que há um Isso é que eu vinho introduzi esse elemento com a minha dúvida, talvez. deixa eu só dizer mais duas coisas. Há um vínculo com enxertia, com teculares, Sim. por causa das areias, Sim. e um erro todos nós cometemos, que eu também comentei dizer a filoxera. Se é um inseto, é o como filoxera. O que é? A doença. A doença, sim. Sim. Obrigada. Boa tarde. Eu só queria dizer ali ao cabo. Aquelas sopas falava sopa de cavalo, sopas de cavalo cansado. Pronto. Dá uma força ou não? Não sei, eu não curti. Anestesiado à fome. Anestesiada. Relativamente às vossas intervenções, muito obrigado, aprendi muita coisa e registrei algumas coisas especificamente. Aprendi uma palavra nova que eu nunca tinha ouvido falar, que é a ortografia. E o senhor e a Associação à Botânica nunca tinha ouvido falar nesta palavra. Relativamente à outra intervenção, também não sabia que os regantos não será conhecido tão importante no ressuscitar do vinho alentejano e levá-lo ao nível que ele está hoje, considerado mundialmente. Em termos gerais, e sobre a parte que a apresentou, Ana começou, e aquilo que foi dito também aprendi alguma coisa, mas também quero aqui partilhar alguma coisa. Às vezes na minha tertúlia dos dinossauros da manhã, nós falamos muito sobre Pontessor não tinha, e sobre o vinho, e sobre as tabernas. Pontessor há muitos anos não tinha a dimensão em termos de produção de vinho como tem hoje. Hoje tem 4 ou 5 grandes produtores grandes. Há algum significado para a economia local que todos nós conhecemos, penso eu, que revelar aos 70, 80 ou 90 hectares de vinho, penso eu, que é a Clementina, que é a Argila, que é a Raposinha, que é a Areia da Açor, que é a Barqueira. No passado, aquilo que eu recordo, eu sou dinossauro, mas não via tanto nessa altura ainda, mas havia falando nos pequenos produtores que usavam aquela casta morangueira. Todos produziam, quase todos produziam a casta morangueira do vinho, que era horrível, provocava desarranjos intestinais, que era uma coisa séria. Portanto, isto também é associado ao vinho e recordações que eu tenho do passado. E também se falava a propósito das tascas, nesta rapaziada da manhã, que nos anos 50 e 60 enumerámos. Eu não sabia tanto, eu não sou professor, vim já nos anos 60 para cá, mas os outros começaram a enumerá-los. Havia mais de 30 tabernas em professor naquela época. Houve uma tentativa de fazer uma pastelaria para as mulheres frequentarem, que era a pastelaria Paiva, na rua da Travessa das Freiras. Parece que durou 6 meses, porque a clientela não era assim tão grande. Eles ainda não se tinham habituado a frequentar aquele espaço. Portanto, muito obrigado pelo conhecimento que transmitiu e que fica aí aberto. Muito obrigado. Professora, por causa das tabernas e das senhoras, quer partilhar connosco? Eu, ao longo desta semana, falei algumas vezes com a Ana sobre esta conferência e no outro dia estávamos a falar da questão das tabernas e há para quando a gente aos cidades falaste da nossa região, mas penso que o país será sempre assim. Não esqueci que a taberna e a venda tinham uma importância social muito grande. As tabernas eram o espaço de encontro, não é?
E ainda hoje acredito que em algumas aldeias e alguns locais mais recônditos e a taberna ainda tem uma importância muito grande, que é exatamente o espaço social do desenvolvimento. E eu estava a falar, a dizer à Ana, que a nível da literatura também a presença da taberna e da venda é muito importante. E dei o exemplo de um conto que é Manuel da Fonseca, que é um escritor do Baixo Alentejo que é estudado no ensino secundário, que nós até na Universidade de Sérgio já tivemos a oportunidade de ler. Ele tem um conto chamado Sempre à Companhia. E esse conto fala exatamente do Alentejo, que localiza-se numa aldeia do Alentejo completamente perdida, em que não havia nada, em que havia um isolamento, completamente isolamento total, não sabia o que se passava no mundo, e o que fez mudar tudo naquela aldeia e naquela taberna foi quando apareceu o rádio, passou a ser uma companhia. E efetivamente a taberna era o espaço em que as pessoas, ao final do dia, quando regressavam do trabalho do campo, iam, os homens, cá está, isto também é social, porque já os homens e não eram as mulheres, porque a mulher tinha a função de ficar em casa para ajudar os filhos, mas a partir do momento em que veio o rádio, mudou tudo na aldeia. A importância também teve aí a música e as notícias associadas à taberna, que era o espaço onde se ouvia, de facto, o que se passava no mundo, e era o espaço também onde, com a música, as pessoas se podiam divertir. E então aí sim que as mulheres começaram a ir à taberna porque iam dançar e iam às malas ao fim de semana. Eu contei esta história, de facto, está muito presente na literatura também a importância que a taberna e as vendas têm do ponto de vista social, não é? Ainda hoje, e o vinho, exatamente, à volta do vinho. Isto engraçado é que a taberna é que sempre percebia também. As tabernas têm sempre essa dupla função. Portanto, acredito que a nível nacional eu já acham que apresentar deverá ser exatamente a mesma questão. E ainda hoje, ir ao café, se queiram beber é um espaço social, é um espaço para conversar, para tocar. E hoje em dia as pessoas têm muitas coisas para se divertirem em casa, ou na televisão, e antigamente não havia, não era? Com uma dimensão completamente diferente. Um espaço na altura, só os homens eram mal, ninguém que fosse à taberna e estivesse a trabalhar no final do dia. Isso teve com a mudança das mentalidades também. No ponto, é muito interessante porque é a música. Portanto, no momento em que aparece a música, ao rádio, a gente ouve as notícias, portanto, pelo lugar localizado durante a Primeira Guerra Mundial, as pessoas iam ouvir o que se passava no mundo, ouvir a música. E depois os folhetins, nós depois conversamos sobre isso, que era acompanhado também através da rádio, e era outra conversa também da importância que a rádio também Só aqui três notas muito rápidas. Tem a ver a discussão da conversa aqui. Em primeiro lugar, já tenho coisa para voltar mais vezes a professor, porque é extraordinário. Vocês têm aqui, só na Biblioteca Nacional e não consciência que existem tantos direções geral da agricultura. Portanto, eu prefiro ir com a pessoa. Num daqueles quadros que tu apresentaste muito bem, há alguma coisa interessante, que é, na questão das vinhas, é identificar uma série de vinhos, uma série de conceitos, e Elvas nunca aparece. Mas na produção de vinho, Elvas tem mais produção de vinho do que qualquer outra do distrito. Isto é uma razão muito simples. O vinho era produzido em Campo Maior. Em Campo Maior havia muitíssimo, era de longe, o conceito tinha mais produção, mais vinhos, mais viticultura, mas praticamente não produzia. E em Elvas, como havia grandes produtores de vinho, eles iam comprar a uva a Campo Maior, e daí Elvas não era identificada, não foi uma missão, foi mesmo porque não está identificado. Depois agora mais duas curiosidades avançadas também. A primeira, agora, eu estou com um lápis a ver se consigo lembrar disto. Um professor da Universidade de Évora, aliás, não é sociólogo. Não. É sociólogo. Agora não recordo o nome. Ele fez um estudo nos anos 70, em várias localidades com muitos tabernas. E se calhar a maior parte do trabalho feito no Betom, que é a minha terra, por acaso, e ele havia ainda 30 e tal tabernas. E ele foi uma das tabernas que foi curioso, porque tinha uma saca de carvão à porta. E ele foi perguntar, naturalmente. Aliás, ele disse que uma das grandes verdades é que ele não bebia vinho antes de ter ido fazer o estudo, mas depois teve que começar a ver porque as pessoas deixavam sair para a cara não. Isso era mesmo. E ele perguntou, e ele próprio escreve lá, a dizer, não sei se ele está a brincar, ao ciclero. Então, mas diga-me lá, porque é que tem uma saca de carvão? Já vi cá noutras tabernas também tem uma saca de carvão à porta, mas porquê? E ele assim, de uma forma muito, ele diz pitoresca, de responder assim, sabe, é que isto é uma taberna. O vinho aquece o corpo.
E não, o carvão aquece o corpo, e o vinho aquece a alma. Isto é um chavão, isso já. Mas é porque ele tinha alguma erudição, ou seja, aquilo talvez tinha apanhado isso para algum sítio e já se refere mais sítios. E depois ele tem a ver com aquilo que também referi há pouco a senhora vereadora, que é a importância também social das tabernas. E as tabernas, muitas vezes, o vinho do trabalho, já se ouviu falar muito, e tem várias conotações, em várias localidades tem conotações diferentes. O vinho do trabalho era quase sempre à porta da taberna ou dentro da taberna. Que eram as pessoas, na altura, os lavradores, passavam no centro das localidades, ou onde havia mais equipamentos, para escolher os trabalhadores que iam trabalhar para aquele determinado trabalho. E então chegavam à taberna, eles estavam à porta da taberna e escolhiam. E depois também havia a segunda parte, sobretudo do Baixo Alentejo, em que, depois de uma grande jornada de trabalho, e bastante intensa, né, desde que nasceu ao pôr do sol, quando regressavam às localidades, antes de ir a casa, e muitas vezes aí também o fazia para não ter outro tipo de ideias, né, os trabalhadores iam retemperar, lá está, baterias às tabernas e beber o seu copinho, dessa dupla comunicação. E ainda você como o Carlos diz muito bem, não só em termos nutritivos. Muitas vezes o vinho era utilizado numa altura em que, sobretudo, a água, que era impura muitas vezes e que havia imenso, era difícil manter a salubridade da água, era para desinfetar a água. Exatamente. Eles acreditavam nessa história. Não vamos discutir isso, mas eles faziam isso que era para supostamente desinfetar. Isso há várias vezes aconteceu. Na altura das escolas, etc. E de epidemias, eles acreditavam, né? Embora isto podemos discutir por todas as razões, mas eles faziam isso. Eles acreditavam, mas as pessoas faziam isso. Sim. Pronto. Já não vou chateá-lo mais. Mas alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário? Então seguimos, não é? Continuamos a nossa programa. Nós temos aqui duas lembranças para oferecer aos nossos convidados, mas eu não os estou a encontrar. Se calhar estão deste lado. Então a senhora vereadora quer antes de passarmos à inauguração. Eu antes de oferecer, deixem-me só estar a atenção aos colegas para já agradecer a presença de todos os que estão, os nossos amigos que hoje aqui estão, presentes no nosso 8º encontro de História e Património de Ponte Sousa, que, tal como a Ana disse, é o 8º, e quando voltamos nos 2 anos, já poderíamos ir no 10º. Agradecer de facto aos nossos conferencistas hoje, à doutora Ana Margarida, ao doutor José Calado, pelo interessante depoimento que deram, e fazer aqui só um bocadinho o enquadramento que a Ana já o fez. Eu quero, em meu nome pessoal, em nome do Executivo, e penso que em nome de toda a comunidade, não sabemos agradecer de facto o excelente trabalho que a Ana tem desenvolvido aqui no nosso arquivo municipal. Há 10 anos atrás eu lancei à Ana este desafio de dar visibilidade ao arquivo. Nós temos um arquivo, portanto, um espaço muito bem organizado aqui no Centro de Arte e Cultura de Ponte Sousa, mas o arquivo é sempre aquele espaço oculto. Ninguém vê, está lá em cima. A Ana também está lá em cima, quase ninguém vê, mas é aquele trabalho que se faz oculto, mas que depois dá uma visibilidade à nossa terra, à nossa história, às nossas memórias. E o desafio foi exatamente que a Ana organizasse um evento, um blog, que ela desse a forma que quisesse, mas que mostrasse, que desse visibilidade àquilo que nós temos na nossa biblioteca do arquivo, e como vocês viram, e o José Cláudio temos obras fantásticas, e que aproveito já agora que se encontrarem livros em casa, de avós, filhos, prima, mostrem primeiro aqui ao seu arquivo que a Ana faz uma leitura, e às vezes temos preciosidades em casa que deitamos fora sem saber aquilo que estamos a deitar fora. Infelizmente temos tido alguns municípios conscientes e que têm feito essas entregas e temos recebido material que a Ana acondiciona da melhor forma e que lhe dá depois vida, que é exatamente isso que ela faz aqui. E a Ana, quando organiza estes encontros, ela tem total liberdade para escolher, ela já nos trouxe aqui aulas excelentes, tal como o Sr. já dizia, aprendemos imenso, não é? Ela já nos trouxe aqui, lembro-me de falar sobre as musicórias, falou sobre o nosso património religioso. Muitas vezes nós pensamos que não temos história, mas a história faz-se de muitos séculos para trás, e é exatamente isso que nos dá essa visibilidade, fazendo sempre um enquadramento, convidando excelentes oradores que tentam fazer o nível nacional, a nível regional, e depois apresentar-nos aquilo que nós temos aqui no nosso território. Portanto, muito obrigada por o excelente trabalho que tens feito, sempre com
o brilho, com a dedicação e constância como tu fazes, e tenho a certeza que estes encontros irão chegar ao 20º, 30º, para 20º. Pronto, e era esse agradecimento pessoal que eu queria dar por ser de facto uma missão cumprida e bem, e um sucesso já. Muito obrigada. E agora sim, vamos entrar. Tenho aqui, este foi um casinho, deixou agora. Aqui, portanto, obrigada. E agora aqui, se não é pronto, mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade para estarem presentes. Pronto, e agora as mãos da parte da condução e da habilidade para as pessoas da prova dos vinhos. Relativamente à prova dos vinhos, só chamar a atenção que ao caso de condição nós temos 4 produtores no nosso conselho, fizemos um convite, interessante um convite a todos, tivemos oportunidades de provar nesta prova de vinhos da Florentina e do Gilacquini também desde já.